históricas. Tem vários autores no Brasil que pensaram no Brasil. E eu tinha preparado um pedaço sobre eles, mas acho que não vai dar tempo, eu só vou ler o título aí da bibliografia desses autores, porque vale a pena vocês lerem. Vamos lá? Isso aqui, né? Nós temos 30 anos de exercício de ATIS. Por que que isso não constitui uma bibliografia obrigatória na nossa formação? Né? Vamos lá. São os intérpretes da formação nacional. Sérgio Buarque de Holanda fez essa frase que vocês estão vendo aí. Isso é para explicar, porque a gente fez tanta coisa, de repente vê uma regressão e fala, mas como é que isso foi possível? Não é? Ainda quando se punham a legiferar ou a cuidar de organizações e coisas práticas, nossos homens de ideias eram, em geral, puros homens de palavras e livros. Não saíam de si mesmos, de seus sonhos e imaginação. Tudo assim conspirava para a fabricação de uma realidade artificiosa e livresca, onde a nossa vida verdadeira morria asfixiada. Brilhante. Né? Explica por que a maior parte do espaço construído no Brasil não é visível. A escala não é conhecida. Vamos lá. Bom, aí vocês têm Caio Prado, Celso Furtado, Raimundo Faoro, Antônio Cândido, com a obsessão em explicar o Brasil aos brasileiros. Eu acho maravilhoso. Explicar Campinas a quem mora em Campinas. Vocês já pensaram se a gente usasse, se a nossa universidade saísse para fora para falar com a nossa população, para informar, para fazer um trabalho de contra-narrativa. Essa narrativa, né, da meritocracia. Vamos lá. O patriarcalismo foi muito bem colocado por Gilberto Freire, né? Patrimonialismo, que é a privatização da esfera pública, é impressionante. Quando você lê livros históricos, Memórias do Sargento de Milícia, Machado de Assis, você percebe o quanto as coisas no Brasil se faziam por indicação. Depois os caras vêm dizer que é mérito. Não é? Ah, é o compadre do fulano, pegou uma subprefeitura aí. Né? Vamos lá? Bom, e esse meu querido Roberto Schwartz, As Ideias Fora do Lugar. Ele fez uma leitura lá do século XIX, é uma elite. A base material da vida era escravista, mas a elite era liberal. Ela viajava para a Europa, não é? E copiava as ideias, lia lá as ideias da Europa, mas a base tem uma contradição fortíssima que está presente na nossa sociedade. Vamos lá. Bom, tem um monte de... Eu posso depois deixar com vocês o solapamento e reposição permanente das ideias. Quando eu leio isso nesses caras, a gente está vivendo isso. A gente avançou com as prefeituras democráticas. A discussão do orçamento participativo. Mas você tem um solapamento dessas ideias e uma reposição permanente. Olha eu aqui repondo. Mas só que agora vai ser diferente, porque vocês têm uma outra pegada, não é só repor, não. Não vamos aceitar isso, não. Tem que ter renovação na área da política, né? Modernização para alguns direitos, para algumas cidades, para alguns. Vamos lá? Essa a minha frase que virou um meme aí para os estudantes de arquitetura. Não faltou planos,
não faltam leis, não falta conhecimento técnico. Não vamos repetir tudo isso, não é? Vamos, claro que é importante você recuperar essa memória, mas é importante dar um salto também para frente, né? Isso aqui eu falei lá no CAU, a Nádia gostou muito. Somos 200 mil arquitetos e arquitetas e milhares de estudantes para construir esse novo paradigma. O direito à arquitetura para todos e todas, contra a exclusão urbana e a desigualdade. 200 mil, nem todo mundo está engajado, mas um pouco disso aí já faz a diferença no Brasil. Nós mudamos o paradigma da arquitetura na sociedade brasileira, se a gente tiver esse engajamento. Combater o analfabetismo urbanístico, dar visibilidade para a realidade, é muito importante a leitura da realidade. Quando eu estava lá no Ministério das Cidades, eu cheguei a conversar com o Ministério da Educação, porque eu achava que a gente devia ter algumas matérias sobre a cidade que os alunos viviam, até na escola fundamental, para evitar essa alienação. Conhece logo de cara a cidade. Ela começou aonde? Com quem? Como é que ela evoluiu? Vamos conversar com os mais velhos? Vamos ver onde tem córrego oculto? Como é que era a vegetação aqui? Disputar narrativas. Acabou ou não? Ainda tem? Pode ir para frente, por favor. Bom, na universidade nós temos uma esperança, porque está acontecendo um trabalho importantíssimo de engajamento através da extensão universitária, criar conhecimento, elaborar projetos para o mundo real, aproveitar nosso tempo, não é? Buscar parcerias com a Defensoria Pública. Nem tudo deu errado na Constituição de 88. A Defensoria Pública é um dos nossos grandes parceiros. Entidades de movimentos sociais, implementar a TIS, que é uma lei junto a prefeituras, governos estaduais, cooperativas, mais do que nunca um compromisso com a vida. Não se trata de uma visão corporativa. É claro que todos nós queremos ganhar a vida com o trabalho de arquitetura e de urbanismo, né? Mas não é só isso, a gente quer se realizar com isso, não é? Reconquistar a democracia no Brasil passa pelo ambiente construído. Vocês repararam que as cidades saíram da agenda política nacional? Parece que tudo vai se resolver lá no Planalto Central. E não. A democracia, ela começa no bairro, nas escolas, nas igrejas, nas praças. Lá em Portugal, eles chamam de democracia da proximidade. É a melhor forma de você engajar as mães nesse trabalho, não é? As mães não têm tempo, principalmente as chefes de família, para discutir a grande política. Então, a gente precisa retomar essa capilaridade da democracia. É a democracia participativa. É importante a democracia representativa, eleger bons governantes, bons parlamentares. Claro que é, gente. Mas ela não basta. Não é? Então, a última slide, eu acho. Eu quero deixar isso aí, vocês não falam. Bom, é tanta coisa, o que nós vamos reter? Nós vamos reter o controle dos recursos públicos. Que agora vocês viram essa coisa abjeta que é o orçamento secreto. Controle dos recursos. Tem gente passando fome, gente.
São 33 milhões de pessoas no Brasil. Nenhuma criança tem o direito de casar. Nenhuma criança pode. Ela tem o direito de comer. É um país, é o terceiro exportador de alimentos do mundo. E tudo isso com paz, com amor, com solidariedade, por favor. Não é? Com criatividade. A criatividade e o conhecimento é capaz de grandes feitos. Obrigada, gente. Eu queria agradecer em nome de todos, mas também abrir para algumas perguntas, se vocês só peço que vocês venham aqui para... Oi. Tem que ser em pé? Todo mundo vê? Não vê nada, não. Tem, né? Eu sou graduado em Economia pela PUC Campinas, fiz mestrado também em Urbanismo aqui, na PUC Campinas, agora estou em doutorado em Desenvolvimento Econômico na Unicamp, no SED. Sua apresentação, no começo, trouxe algo muito interessante, com aquela provocação de olhar para fora, né? Então traz uma questão que, para mim, é central, que é a questão ontológica de como nós percebemos a realidade. Porque apenas um sujeito rico pode entender e pensar em transformar um objeto que é complexo e se transforma continuamente, tanto na sociedade mundial quanto o Brasil. Eu faço essa introdução da minha pergunta para colocar essa colocação para a questão da universidade brasileira. Porque como você vê dos limites e possibilidades do ensino, e se pensar, ponto, o que é o Brasil, que pouquíssimas pessoas se dão ao trabalho de pensar o que é isso, e tentar entender se existe de fato um povo brasileiro, né, desses nexos morais extremamente frágeis, se pensar na questão nacional. Porque quanto mais se passa, se apresenta mais como um retalho do que uma consciência nacional, para poder se pensar qualquer coisa de classe. A minha segunda pergunta é desse fetiche da discussão da financiarização, tanto no pensamento urbano, econômico, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente desloca essa questão da financiarização para algo abstrato, que não está se reproduzindo territorialmente, e eu faço essa colocação porque essa questão da urbanização brasileira, que se amplia em 50 e desboca nesse 80 com toda essa fragilidade, nada mais é do que uma reprodução do capital que se expande para o território brasileiro, graças a essas barganhas estabelecidas por esse Estado de Bem-Estar Nacional, que, na minha opinião, tem muito mais de ilusão, porque tinha uma coisa ali em confronto com o capitalismo chamado socialismo, né? Então, essa barganha foi possível. Então, como é que você vê esse fetichismo de que a financiarização é algo abstrato e não está se reproduzindo de fato no território, ampliando desigualdades, destruindo Madagascar, fábricas no Brasil sendo fechadas porque estão se deslocando para a Argentina porque tem um produto mais rentável para baterias de carro. Então, são essas minhas colocações. Quer juntar umas 3 perguntas? Boa tarde, Miriam. Vera Luz, professora da pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo. População em situação de rua tem política nacional no âmbito da assistência social. E, no meu entender, é um problema de arquitetura e urbanismo também. Então, eu gostaria de saber sua posição sobre isso. População em situação de rua. Obrigada. E antes da Bruna falar, eu vou falar para os guerreiros que estão sentados aqui no degrau. Tem um lugar aqui, ó, do lado esquerdo. Se você dar uma contada, você tenta muito. Boa tarde, meu nome é Bruna, eu sou aqui filha da casa, fiz graduação em Direito, mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo.
e trabalho em uma prefeitura, no departamento de habitação. E ouvindo você falar assim, eu pensei em várias questões assim que a gente vive, o problema cotidiano ali nas prefeituras, né? E primeiro que a milícia não está só, né? As milícias não estão só ali, não chegaram em São Paulo já faz um tempo, né? Na RMC, isso está fora de controle, penso eu. O mercado do solo irregular, ele tomou uma proporção que eu penso que enquanto você falava, eu fiquei pensando como a gente assim vai reconstruir essas prefeituras democráticas, porque isso assim foi vamos dizer assim, algo que as prefeituras elas foram ignorando, propositalmente ou não vou entrar nesse mérito, mas colocando para baixo do tapete. Hoje a poeira do tapete marca a gente assim. Eu vejo, por exemplo, com Valinhos, mapeado, inclusive foi objeto da minha pesquisa aqui, quando eu mapeei eram 27 núcleos urbanos informais, maioria deles de população de alta renda. E hoje são 32 mapeados. Quando a gente olha a foto aérea de Valinhos, a gente prefere não quero ver isso aqui, nossa senhora, porque vai ser mais um núcleo urbano informal nas áreas rurais, né, sem nenhuma organização, e me parece que isso não eu tenho certeza que isso não é só a realidade de Valinhos, né, conversando com outros municípios. E assim, fiquei pensando aqui assim, né, como a gente vai reconstruir as prefeituras antes que a gente mude, porque para mim mudou um paradigma sobre essa instituição. As instituições públicas, elas que regulam isso, elas estão ruindo, não tem a menor importância hoje, eu vejo, se está no nosso plano diretor, se está na nossa legislação, e o nosso fiscal, os nossos fiscais, eles têm medo de ir para a rua, ir para esse lugar, colocar uma notificação e não voltar para a prefeitura viva. Essa é a realidade dos nossos municípios. E a gente não está falando dos confins do Brasil, né? A gente está falando do estado de São Paulo, uma das cidades mais ricas do estado, né? Então, eu não sei, enfim, se você podia dar uma esperança para isso. Só uma pergunta, você falou de ocupação ilegal de alta renda. As duas, né? Tem as duas, de interesse social e de alta renda. Tá. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade é um pedido. Aproveita e conta mais sobre o BR Cidades e a rede do BR, que eu acho que ajuda a responder até a pergunta da Bruna, de certa forma. Obrigada. Então, gente, onde eu vou começar? Talvez essa perplexidade de uma pessoa que está dentro do aparelho de Estado e que vê a cidade crescer fora da lei. E que não tem, como eu falei, é regra. Você não tem condição de segurar isso. Teria se você, vamos supor, você fala, bom, o que está dado, tudo que vier daqui para frente vai ser adequado ao plano diretor, à legislação de ocupação do solo, parcelamento do solo, código de obras, etc. O importante, antes de mais nada, é essa constatação. Essa constatação, ela tem que ser uma constatação do conjunto do pensamento sobre as cidades no Brasil. Por exemplo, recentemente nós lançamos um livro sobre plano diretor, que foi assim, na rede do BR Cidades, começou a surgir uma série de relatos de ataques aos planos diretores por parte do mercado imobiliário. Ao mesmo tempo, eles querem mudar o coeficiente de ocupação, de aproveitamento, etc. Né? E eu fiquei muito impressionada de ver o quanto os urbanistas, nas universidades e nas prefeituras, lutavam com muita... estavam angustiados com aquilo e lutaram muito para impedir que o mercado imobiliário mudasse elementos do plano diretor. São Paulo, por exemplo, está em suspenso,
Mas, em São Paulo, uma virtude do plano diretor de 2014, que era a possibilidade de você adensar em torno dos terminais de metrô, dos corredores de ônibus, o mercado imobiliário fez isso aqui com essa ideia. Era para trazer o pessoal da periferia e virou o contrário disso. Não é? Então, é muito importante a gente não ter ilusões fáceis em relação a isso. Não é? É muito importante a gente perceber, como eu falei, o que pode um plano diretor ou uma lei sobre questões estruturais? Eu acho que nós temos que avançar para um outro paradigma, para um outro consenso. Eu olho com muito bons olhos o que o CalBR vem fazendo. Porque está tentando discutir, por exemplo, como é que nós podemos ampliar a TIS para ajudar as prefeituras junto a essas comunidades, esses bairros totalmente ilegais, e sob risco, e etc, etc. Né? Em relação aos de alta renda, eu enxergo que a REURB, que é uma lei de 2017, ela foi conquistada pelos loteamentos fechados. Nós começamos a ver loteamento fechado em todo o entorno aqui das grandes cidades aqui do interior do estado de São Paulo, né? Começando por Alphaville, começando por Ribeirão Preto, não é? E é meio esquisito aqui, porque você fala, bom, os ricos podem, recebem a escritura e os pobres não. E quando um juiz decide pôr para fora toda uma ocupação, põe porque está irregular. Outro dia no Jornal Nacional, que é a minha bibliografia, já falei para vocês, né? O tal do locutor lá, eles mostraram uma comunidade sem água na periferia de São Paulo. Tinha a rede, mas não tinha água, era intermitente. O que a Sabesp respondeu? Trata-se de uma ocupação irregular. Falei, não diga. Então nós vamos condenar mais da metade da população de São Paulo a não ter água. Então, eu acho que antes de mais nada, isso precisa vir para o nível da consciência, da sociedade. Eu sei que você deve estar pensando, mas enquanto isso, o que a gente faz? Não, mas nós estamos vivendo todos esses anos, né, 60 anos, não é tanto assim, com essa cidade. E nós vamos fazer uma travessia muito mais prolongada do que a gente pensa. Não é algo, o nó da terra não é algo que nós vamos resolver rapidamente no Brasil. Mas tem algumas entradas de solução, tem orçamento participativo, regularização com urbanização, não é? Produção de novas moradias. Nós temos, eu estava falando ontem, até numa reunião, né, sobre, tem gente pensando em política habitacional. Nós temos que recuperar o seguinte, não tem política habitacional sem direito à cidade. Não vamos repetir BNH em Minha Casa Minha Vida. E pôr as casas fora da cidade. Sabe? Ninguém vive só dentro de casa. Se a casa não está ligada à rede de água, de esgoto, de transporte, de educação, de saúde, de iluminação pública, etc. Então, direito à moradia e direito à cidade tem que caminhar junto. Segundo lugar, as empreiteiras, elas gostam de ver o direito à moradia pela casa nova. E nós temos toda uma cidade já construída. Então, a gente sempre, quando pensava no plano habitacional, pensava nessa divisão básica. Moradia que já está construída, que vai merecer assistência técnica, habitação de interesse social, e moradia que ainda não está construída, então todo um projeto de produção de novas moradias. Ou seja, nós precisamos aprofundar
todas... E quando você fala produção de novas moradias, não é aquele conjunto de simplesmente fora da cidade de carimbo, né, gente? Tem 1000 formas de você projetar com uma boa arquitetura. Mas antes de mais nada, para a gente fazer tudo isso, nós precisamos desmontar essa narrativa que diz que a cidade, que a lei é essa, né? Toda uma legislação rigorosa, detalhista. Eu, por exemplo, quando eu fui secretária de Habitação em São Paulo, Habitação e Desenvolvimento Urbano, nós refizemos o Código de Obras. E eu lutei muito até com os colegas, porque eles queriam... Parecia que quanto mais detalhe você punha no código, você ia melhorar. Não é? E um dia eu fui chamada até de neoliberal. Eu estava num debate lá em Porto Alegre. E aí eu falei, então vocês querem ser muito rigorosos, vamos fechar esse prédio aqui onde nós estamos fazendo esse debate. Aí todo mundo. Eu falei, a altura do degrau da escada está fora da lei. Porque tem essa coisa, que são as ideias fora do lugar, sabe? Faz uma legislação que quando alguém quer pôr alguém para fora é fácil. Você pega a lei e fala, ó, eu escrevi um livro que eu pus um elefante com pé de garça, né? É o elegarça. O que é o corpo do elefante? É a legislação, é impressionante o que ela é detalhista, o que ela é exigente, E o que é o pé de garça? É a operacionalidade, é a ação. Então, eu acho que nós temos um tempo, mas para fazer isso nós vamos ter que fazer um trabalho progressivo de regularização com urbanização, não tem outro jeito, não é? E participação social, claro. Se você tiver, para você enfrentar o loteamento fechado em Campinas, foi em Campinas, né, Laura, que a gente trabalhou com o Ministério Público, né? E como é que... tinha loteamento fechado, eu me lembro, faz uns 20 anos isso. Tinha loteamento fechado em Campinas, gente, que tinha escola pública dentro do loteamento. E eles punham uma guarita. E a criança, para entrar na escola pública, precisava de crachá. Isso nós não vamos resolver com lei. Isso nós não vamos resolver simplesmente com uma democracia formal, elegendo as pessoas. Isso nós vamos resolver com muita informação, organização, cidadania. É muito difícil o trabalho, você trabalhar dentro do aparelho de Estado, numa área como essa. É muito difícil. Mas nós temos possibilidade de ir buscando saídas progressivas. Né? Em relação a população em situação de rua, eu tenho um amigo que é Luiz Conrara, que é expert nisso. Né? E recentemente a gente até escreveu um artigo para um livro aí. Eu acho que o Brasil, por exemplo, tem ótimas propostas para população em situação de rua. De novo, nós temos ótimos planos. Não é? E o problema é implementar. Mas eu estou louca para escrever um artigo que é assim, por que Los Angeles tem mais população de rua do que São Paulo? Por quê, gente? Porque lá não tem a possibilidade de você fazer um barraco num pedacinho de terra qualquer, em qualquer lugar.
porque a informalidade não tem a dimensão que tem no Brasil. Então, eu acho que até eu participei de alguns eventos com o pessoal da população de rua, eu achei muito organizado. É que nós estamos num momento que aí já tudo explodiu. Mesmo, a gente estava numa construção democrática. E ela... Eu quero fazer uma autocrítica, porque eu escrevi, né, um texto, Nunca Fomos Tão Participativos. Em 2007, eu já estava criticando o ministério que eu criei. Eu coordenei a criação do Ministério da Cidade. E já estava vendo que a vaca ia para o brejo. Mas houve muita influência da globalização neoliberal. Quer dizer, muita força das corporações internacionais para desmontar o que havia de democracia organizada no Brasil. Mas tem, então, um lado que é interno nosso. Nós saímos das periferias, da organização dos movimentos sociais. Os partidos saíram das ruas, das periferias, não é? O Centrão começou a tomar conta, né? O Ministério das Cidades, por exemplo, foi para a mão do Centrão em 2005. Mas nós tivemos também uma mudança no capitalismo internacional e na política de comunicação muito forte. Então, mas como eles estão em crise, nós temos toda a crise é uma oportunidade de mudança, moçada. Provérbios chineses estão cheios disso. Toda a crise é uma oportunidade de reconstrução, de transformação. E eu vejo essa crise como essa oportunidade. E o BR Cidades. Em 2017, nós fomos convidados, eu fui convidada pelo João Pedro Stedley, pela Frente Brasil Popular, a discutir um projeto para o Brasil. Por que eles estavam? Eu achei aquilo o máximo, porque eu já não via mais esperança, assim, onde eu olhava, né? E eu falei, vamos repensar o país. Como eu sou uma senhora, né, de uma idade avançada, aposentada, eu falei, é tudo o que eu quero. É repensar o Brasil, as cidades do Brasil. Então, eu assumi um grupo de trabalho com a professora Karina Leitão e a gente fez um manifesto e pôs nas redes sociais. E aí, aquilo que eu achei que ia ser uma aposentadoria tranquila, virou minha vida de cabeça para baixo, né? Hoje nós estamos em 17 estados com núcleos refletindo as cidades.